acontecer e aí esse sonho acaba virando um pesadelo, né? Aqui comigo no estúdio está o advogado especialista em direito do consumidor, o Eduardo Augusto Jardim. Boa tarde, obrigada pela sua presença. Nós o convidamos para dar aí algumas dicas para essa viagem que às vezes a pessoa planeja durante um tempão, não se torne aí um fracasso cheio de problemas. A gente viu agora na reportagem pacotes de viagens. Muita gente tem dúvida com relação à desistência. Eu compro com bastante antecedência, já começo a pagar, às vezes já paguei tudo. Mas na hora H, se eu tenho um imprevisto, eu posso desistir? Então, o que a gente aconselha o cidadão, boa tarde, é que ele sempre procure ler o contrato, né? Evitar os espaços em branco, né? Verificar se a questão da desistência, das multas está em letras maiores, em destaque, né? Mas, em todo caso, se ele quiser desistir, se o motivo for justo, se for um motivo, por exemplo, porque tem um furacão, um risco de furacão, se for uma viagem aérea, alguma coisa assim, ele vai ter que pagar a multa, senão ele vai ter que suportar com a multa. Por isso, quanto antes ele puder cancelar, melhor sorte ele vai ter, porque a própria agência de turismo pode adequar alguém no lugar dele, né? As multas, geralmente, às vezes elas são excessivas, 30%, 40%, isso é um percentual muito elevado, mas ele pode, depois, ao receber uma quantia inferior ao que ele faria jus, ele pode, no judiciário, pedir para que seja revista essa multa. Mas a multa é possível. Agora, se o cancelamento for por parte do agente de viagem ou da agência de viagem, aí o valor tem que ser totalmente devolvido sem qualquer multa. Ainda falando de pacotes, grande parte deles viagens aéreas, mas também tem o transporte rodoviário. E, infelizmente, ainda acontecem os casos de extravio de bagagens. Como proceder? Muito bem. A questão de extravio de bagagem, ou às vezes até a mala sendo aberta, né, e furtado um produto, a primeira coisa que deve fazer o cidadão que chega e depara com essa situação é registrar um boletim no próprio guichê, e nesse boletim ele constar o que ele tinha, constar o que aconteceu, na verdade. E se for apenas uma avaria, né, ele vai retornar com essa mala para que seja consertada. Se não, se essa mala não tomar o destino desejado, não chegar para ele vai poder pleitear uma indenização por danos morais. Falando do transporte rodoviário, existem alguns casos em que há a gratuidade para os idosos. Você poderia relembrar para a gente? É verdade. Os idosos que utilizam de serviço de transporte terrestre, de ônibus, por exemplo, eles fazem jus, os idosos, a 2 vagas gratuitas em viagens interestaduais, né? Então, nesse ônibus, 2 vagas estão garantidas. Evidentemente, se tiver 3, 4, 5 idosos, aqueles que ultrapassar esse limite terão direito a 50% de desconto. E ele pode chegar direto no guichê, tipo assim, quero viajar agora, ou essa compra desse... Tem que ser antecipada, inclusive porque há um limite de vagas, né? Certo, então, a gente viu aí a praticidade dos pacotes, mas tem gente que prefere organizar a própria viagem e cuidar de cada detalhe. Pode ser mesmo uma boa opção, a vantagem é que dá para economizar bastante, mas também é preciso atenção na hora do planejamento para evitar os problemas. São muitas as paisagens que o Matheus já conheceu, 29 países no total. E todas as viagens ele planeja sozinho. Para isso, a principal aliada, sem dúvida, é a internet. Na frente do computador ou do celular, o comerciante vai montando todo o roteiro. O próximo é para Bolívia e Peru, que inclui passagens de avião, ônibus e trem. Aliás, quando o assunto é transporte, ele tem uma estratégia muito bem calculada para economizar. Por exemplo, eu quero ir para Madrid. A passagem para Madrid está por volta de R$ 3.300, porém a passagem para Lisboa está R$ 2.400. Madrid fica 500 quilômetros de Lisboa, então tornaria fácil eu ir para Lisboa e de Lisboa pegar um ônibus e ir para Madrid. Eu ia gastar bem menos, porém eu teria que ter mais tempo. Com tantos carimbos assim no passaporte, dá para dizer que o Matheus é um viajante profissional, né? Já se divertiu muito, se deslumbrou com belos cenários, mas também quebrou a cara. Então, vale um conselho de quem tem experiência. Quem se aventura a sair pelo mundo por conta própria, sem nenhum apoio de agência de turismo, tem que reunir um máximo de informações sobre o destino que vai ser visitado.
Tem que estudar bem o local para que você possa fazer uma viagem perfeita e com segurança. Nas fotos, na internet, tudo sempre parece ótimo, né? Mas olha, nem sempre a imagem que está aqui condiz com a realidade. Para não correr o risco de sofrer uma decepção, uma boa dica é verificar as notas e avaliações dos locais. Serve tanto para hotéis quanto para passeios. Geralmente eu leio relatos da internet de algumas pessoas que já foram nos locais, também leio a respeito de como é o local, como é para se hospedar, como é a comida, o que eu vou encontrar antes de decidir tudo isso. A rotina do Caio também tem sido assim nos últimos meses, sempre de olho nos sites de pesquisas para acertar cada detalhe da viagem de férias. Hospedagem, passeios, baladas. Serão 10 dias, começando por Paraty, passando por Búzios até São Tomé das Letras. Organizar tudo dá trabalho, mas ele prefere. Afirma que é mais em conta e mais divertido. A gente conseguiu negociar melhor preço com o pessoal do hotel direto. Na internet, cupons de desconto. Primeira compra, primeira reserva. A gente conseguiu, no meio do planejamento, conseguiu tirar um bom dinheiro em cima disso aí. O que a gente peca nessa hora é, se a gente acha alguma coisa legal em cima da hora, a gente vai ter que desembolsar um pouco mais. Esse é o único problema. Mas quanto a reservas e local para ficar, e o que a gente já comprou por antecedência, a gente conseguiu uns preços legais. Roteiro montado, hotel reservado, agora só falta fazer as malas. Esperar, né, Caio? Pelo amor de Deus, passa o tempo logo. Torcendo para chegar logo. Sim, com certeza. O inimigo agora é o tempo. O advogado Eduardo Jardim continua aqui comigo. Eu estou nessa leva aí que está tentando planejar a própria viagem, viu? Quais são os cuidados que a gente deve ter? Como a gente viu na reportagem, às vezes na internet está tudo tão lindo e quando a gente chega lá não é nada daquilo, né? Seria melhor que fosse numa agência de viagem, né? Porque você tem um contato presencial, é mais seguro. Mas a internet também é um território que tem regras, né? Desde da lei do Marco Civil, introduziu-se responsabilidade, né? O que eu aconselho a pessoa é imprimir a oferta, né? Imprimir a oferta, verificar se nessa oferta tem o CNPJ da empresa, até para futuros ressarcimentos, manter contato também para exigir, por exemplo, o voucher, guardar toda essa documentação. Agora, se vai alugar um hotel, por exemplo, um apartamento, que ele busque informações a respeito. Nós temos sites, por exemplo, tipo Booking, Decolar, são sites que os cidadãos que utilizam, os consumidores, eles avaliam o local, né? Se a pessoa, se é uma casa de temporada, por exemplo, é difícil saber, mas ela pode buscar pelo endereço, até pelo Google Maps, onde ele vai ter oportunidade de verificar se realmente fica próximo do mar ou não, se o lugar é bem frequentado. Ele tem que pesquisar. Outra coisa importante também é que esses sites, eles são avaliados também, por exemplo, pelo Reclama Aqui. Reclama Aqui é uma ferramenta interessante que todas aquelas pessoas que têm problemas com viagens ou com situações de consumo, elas podem reclamar e avaliar aquela empresa. Então, se essa empresa já trouxe problemas para a pessoa, ela deve dispensar e buscar uma de maior credibilidade. E muita gente opta por fazer o próprio planejamento da viagem pela questão econômica. Desconfiar também quando a oferta está tentadora demais, né? E uma coisa muito importante é com relação a pacotes, principalmente internacionais, verificar quanto que vai ser a taxa de embarque, que é em dólares, se vai cobrar por grupo, porque muitas das vezes a pessoa analisa só aquela oferta e não verifica os acessórios, o que vai ser agregado àquilo. Tome muito cuidado. E se, por exemplo, estiver dizendo que essas tarifas não serão cobradas, já imprima e guarde para que possa, inclusive, se caso for cobrado, exigir depois a reparação. Em todos os casos é bom ter tudo documentado, né? Formalmente. Tá certo, muito obrigada pelas dicas. Eu que agradeço. Seguindo tudo aí, é só boa viagem depois, né? Isso aí, boa viagem. Obrigada, boa tarde.